E muito bem-vindos a mais um programa Francamente, diretamente dos estúdios da Move 8 Produções. Tainá Franco na área com vocês pela próxima hora, sempre trazendo arte, cultura, trazendo movimentos sociais e às vezes trazendo assuntos que são dolorosos, porém necessários. Hoje a gente vai falar um pouquinho de literatura e como a literatura, como a escrita deu voz a muitas dores de uma pessoa que está comigo hoje. A gente vai conhecer um pouquinho mais da história dela, um pouquinho mais da luta dela. E eu peço para vocês que estão em casa, ou pela rádio difusora, ou pelo YouTube, ou pelo Spotify, que se tiverem com problemas de violência doméstica, de violência sexual, este vídeo tem pautas sensíveis. Então eu estou dando esse alerta agora e sempre recomendo que você busque ajuda. Se você está sofrendo algum tipo de violência, se você que está aí do outro lado sofre violência em casa, em algum espaço, né? Se você sofre abusos, se você tem pensamentos suicidas, pensamentos que ali te encaminha a tirar a própria vida, nós temos o CVV, que você busca apoio via telefone, é gratuito, é anônimo, que é 188, você pode ligar nesse telefone. Já fui voluntária, ninguém vai saber quem você é, de onde você está ligando. E você também pode buscar ajuda, seja de um amigo, de um parente, de alguém que você confia, alguém no seu local de trabalho, mas busque ajuda porque há saída. Lembrando, esse vídeo contém mensagens positivas, porém de histórias, de uma história muito dolorosa. Quem está comigo hoje e vai dividir um pouquinho dessa história de superação, dessa história, não é nem superação, é uma história de sobrevivência com a gente hoje, é a Roseli Amora Torres. Bem-vinda. Obrigada. Tudo bem? Tudo bem. Obrigada pela generosidade de ter vindo. Eu sei que as histórias são dolorosas, te causam ainda muita dor. Mas também não é só um alerta, mas também é uma questão de buscar um caminho e uma saída, não é mesmo, Roseli? Com certeza. Quero saber quando começa essa Roseli que está sentada hoje na minha frente, porque imagino eu que durante a sua trajetória de vida e dentro desses momentos de dor, tivemos várias Roselis, né? Você se questionou já se aquilo que estava ocorrendo com você, se você merecia, se você era culpada, se você dava condições, porque o primeiro lugar que vem pra gente é a nossa culpa numa relação de violência, né? Eu achava que sim. Eu fiz alguma coisa de errado, sabe? Eu me culpava. Então, a pessoa que me agredia, me violentava sexualmente, eu achava assim, ele tá certo. A errada sou eu, fiz alguma coisa. Eu chegava a pedir desculpa, sabe? Muitas das vezes. Às vezes me embriagava para poder me violentar. Quantos anos você tinha nessa época, Roseli? Eu tinha 8 anos. As violências na tua vida começaram na infância e foi dentro de casa? Foi assim, eu não fui criada pela minha mãe. A minha mãe abandonou, nós éramos em 5. Então, uma faleceu, aí eu tinha um irmão. Uhum. Então, eram 3 meninas e um menino. Ela, simplesmente, ela também sofria violência, que minha tia que conta, que eu não lembro muita coisa. E meu pai era uma pessoa que agredia muito, ela se entregou à bebida, ela virou uma pessoa alcoólatra, ela simplesmente abandonou a gente, foi embora. Meu irmão tinha dias de nascido. E aí meu pai fez o mesmo, também foi embora, foi viver a vida dele. Nós ficamos dentro de uma casa, apesar que era um quintal grande, onde tinha várias famílias. Então nós ficamos ali. A minha avó, eles olhavam a gente, mas a gente morava sozinho, sabe? Então ali começou os abusos. Era um terreno compartilhado, só morava sua família. Aí meu pai arrumou uma mulher, casou com essa mulher, e ele levou a gente para morar com ela.
minha avó falava que ele roubou a gente dela. Aham. Eu acho que foi os momentos mais difíceis, porque foi aonde nós sofremos muito. E meu pai culpava a gente por a gente ter nascido, sabe? Aham. Meu pai não gostava que a gente encostasse nele. Assim, eu posso falar claramente, né? Ele falava assim: ai, tira essa mão de mim, suas podres. Vocês são igual a sua mãe. Aí xingava a gente de tudo quanto era nome. Ele tira vocês da casa da sua avó, E desse leva, terreno, e leva para morar na com a casa madrasta. dele, com a madrasta, É. e com esse tratamento de rejeição. De rejeição, ele rejeitava a gente. O meu irmão, aí nós fomos crescendo, meu irmão, eu já sofria violência lá no terreno da minha avó com meu primo. Depois eu fui para casa da minha madrasta, comecei a sofrer violência com o irmão dela. Os abusos Os começaram abusos começaram no terreno, no que terreno. morava toda a sua É. família, por um primo mais Primo velho. mais velho. Ele abusava. E ele falava que se eu contasse alguma coisa, ninguém ia acreditar em mim, porque eu era mentirosa. Aham. E queria fazer com as minhas irmãs. Então eu me calava. Eu ia para a escola, assim, a gente não tinha material escolar, a gente não tinha nada. A gente não tinha roupa, a gente passava necessidade. Aham. Então, quando nós fomos para casa da minha madrasta, nós falamos: não, a gente quer voltar para casa da minha avó. Que apesar de ser ruim, de ter os abusos na casa do seu pai com a madrasta, era pior. Pior. Aí meu irmão, ele era uma criança muito doente. Então ele tinha epilepsia, Aham. ele precisava de cuidados. Meu pai não reconhecia a gente como filho, nem meu irmão, que era o único filho homem que ele teve, né? Aham. E nem minhas irmãs. Então o que ela fez? A minha madrasta, ela fazia muita fofoca, inventava coisa da gente. Quando meu pai chegava, ele não queria saber se era verdade ou se não era. Apanhava. Apanhava, ele levava a gente para o nosso banheiro, ficava pro lado de fora. Ficava no quintal. Ela não deixava a gente tomar banho, para quando meu pai chegasse, apanhar, para a gente poder apanhar. Aí, o que ela fez? Meu irmão tinha epilepsia, ele precisava de cuidados. Ela pegou, mandou ele fazer um cercadinho no quintal do lado, para que meu irmão ficasse lá, porque ela teve uma menina. Parecia uma princesa, meu pai tratava como uma princesa. Para que os filhos dela não ficassem doentes, pegasse aquela doença do meu irmão. Entendi. Mas também não levava para tratamento, não levava no postinho, nada. Ele nada. ficava ali naquele sofrimento, sabe? Ele fazia as necessidades dele ali, a gente não podia fazer nada. Sabe? Ela saía, ela teve uma menina, depois teve mais 2 meninos. Eu lembro que meu pai chegava, ele levava bala, os filhos dele, roupa, presente, a gente só apanhava. Só apanhava. Eu ficava pensando: meu Deus, por que ele, né? Ele faz isso com a gente, nós somos os primeiros filhos dele. Não, e criança, né? Não teve tempo de... Não só uma infância foi negada, como afetos foram negados, isso para além de uma proteção mesmo, né? De alimento, de segurança alimentar, de saúde, de higiene, toda essa condição, né? Aí eu lembro que ela comprava fruta, assim, quando ela saía, ela trancava a casa. A gente ficava por lá de fora, podia chover, a gente ficava tudo encolhidinho assim no canto. Ela botava a gente para fora, 4h30 da manhã. A gente ia pro quintal, ficava assim, sentado, tentando se proteger, assim, abraçado, sabe? Uhum. Aí a gente falava assim: nossa, aí a gente via os animais dormindo, eu queria tanto ser um cachorro. Porque o cachorro tem liberdade, o cachorro pode acordar a hora que quer, sabe? E a gente não tinha essa liberdade. E nessa época vocês iam para a escola? Você falou que lá com a tua avó você tinha 8 anos. Tinha. Né? E tinha um irmão pequenininho, que era esse irmão com epilepsia. Vocês estavam matriculados em escola? A minha vocês avó iam? matriculou a gente. Aí o que a minha madrasta fez? Me tirou da escola e me botou para trabalhar como empregada doméstica. Eu era uma criança. E eu era babá. Cuidava de... Eu lembro que eu cozinhava, eu limpava a casa dos outros, dormia no emprego, e quando chegava o dia do pagamento, ela ia lá, recebia o pagamento e ficava para ela. Eu não tinha nada. Sabe o que é nada? Eu achava aquilo ali uma injustiça muito grande. Porque eu estava trabalhando. Sim. Ela me explorava, sabe? Ela me colocava para trabalhar e pegava o meu dinheiro. Então, eu não sabia o que era ter uma roupa nova. Assim, eu sempre vivi ganhando roupas. Até mesmo depois que eu fui trabalhar, eu criança,
eu não podia pegar meu dinheiro e comprar, assim, tipo, um absorvente. Eu não podia, quando eu me formei, eu não podia mais. Quando eu menstruei a primeira vez, eu não tinha esse, sabe? A gente tinha que cortar paninho para poder usar, lavar para poder usar, sabe? Depois. Nem a casa que você trabalhou tinha essa dimensão de que você era uma criança que estava sendo explorada? Eles sabiam. Sabiam? Porque E eram ela ia. convenientes? Para eles era, não precisava assinar carteira, nada. Aí ela simplesmente ia lá e pegava o meu salário. Sabe, aí depois aí eu ia às vezes final de semana para casa, apanhava, porque às vezes eu fazia alguma coisa que eles não gostavam, meu pai me agredia, ela agredia. Eu lembro quando eu completei 15 anos, isso aí, ó, ficou marcado pro resto da minha vida. Aí eu faço tratamento, sabe? Aí as pessoas falam, você tem que esquecer, mas a gente não consegue esquecer. São feridas que não cicatrizam, sabe? Um machucado, assim, você faz um curativo, você toma uma medicação e cura. E a alma da gente, coração? Nunca mais. Não cura, sabe? E eu lembro quando eu completei 15 anos, meu sonho era fazer 15 anos. No dia que eu fiz 15 anos, ela me deu um tapa no rosto. Eu falei, por que a senhora tá me batendo? Ela falou, esse é o meu presente pra você. Parecia que ela me odiava. Sabe? Então, eu não podia. Eu queria voltar pra casa da minha avó. Mas meu pai não deixava. Nós nos libertamos dessa situação um dia que o meu pai arrumou um casamento pra minha irmã com 15 anos. Pra se livrar. Arrumou um casamento. Minha irmã casou. Aí teve que ir atrás da minha mãe. Porque minha mãe tinha que assinar. Sim. Que ela era menor de idade. Minha irmã foi um casamento horrível também, porque ela não gostava do homem. A sua irmã, ela foi entregue com 15 anos a um outro homem. Sim. Em casamento. E para quem não sabe, isso ainda é muito comum no Brasil. Isso é muito comum acontecer, né? Esse tipo de arranjo, inclusive de negociar meninas para casamento infantil, geralmente com homens mais velhos, né? E isso envolve dinheiro, envolve outras questões. E aí encontraram sua mãe para assinar e sua mãe autorizou esse casamento. Aí foi quando nós conhecemos ela, porque até aí eu não lembrava da minha mãe. Eu só sabia que minha mãe era loura e branca. Sabe, aí toda mulher loura que eu via na rua, eu achava que era minha mãe. Eu tinha vontade de ter uma mãe, um pai, uma família. Claro. Sabe, aí meu pai falava que eu não valia nada, que eu era igual a minha mãe. O tempo todo, jogando na cara, o tempo todo. E quando encontraram sua mãe não quis retomar a família? Qual que era a condição da sua mãe? Ela continuava alcoólatra? Ela trabalhava, assim, de segunda a sexta. E os finais de semana que ela estava em casa, ela se embriagava e se prostituía. Porque ela bebia, ia pra rua, andava com um monte de homem. Aí na escola era motivo de bullying, né? Claro. Eu vi sua mãe ali no campo com outro homem. Sua mãe é bêbada. Infeliz hora que nós conhecemos minha mãe. Porque a nossa vida já era um inferno, ficou pior ainda. Ficou pior ainda. O meu cabelo, hoje em dia eu assumo o meu cabelo, mas até pouco tempo eu usava trança. A minha vida toda eu ouvi que eu era preta, cabelo duro, que meu cabelo nem entrava água. Seu cabelo é muito duro. Raspavam a minha cabeça, sabe? Eu tinha vergonha de mim. Eu me achava feia até hoje, ainda estou trabalhando em cima disso. Porque eu sempre ouvia, você não é ninguém, você não vai conseguir nada. Aí começou os relacionamentos. Nós fugimos desse sofrimento. Não, antes disso, a minha madrasta fez a cabeça do meu pai que tinha que colocar meu irmão no hospício, que naquela época era hospício, né? Sim, sim. Aí colocaram meu irmão no hospício e simplesmente ninguém visitou mais. Ninguém procurou saber como que ele estava, ele não recebia visita, nada. Porque o que ele tinha, epilepsia, ia passar para os filhos dela. Sim. Sabe? Aí o que aconteceu? Meu cunhado foi um dia lá, minha avó falou que estava morrendo de saudade da gente. Aí ele falou assim, meu pai, seu Deus, eu vou vir buscar as crianças, porque a dona Judite quer ver as crianças. Ele falou, não, pode levar, mas depois traz de volta. Meu cunhado não levou. Não levou, meu pai foi lá, buscou a gente, começou uma briga, sabe assim, uma briga. Aí nós voltamos chorando. Nós apanhamos, porque a gente tinha que ter voltado para casa. Ele falou, tal horário vocês têm que voltar.
E vocês não tinham que ir pela cabeça de mamãe, ele falando, né? Vocês tinham que ter voltado para casa. A Judite era mãe dele? A mãe dele. Mãe dele, não era nem mãe da sua mãe, era mãe do seu pai. A gente pai. não conhecia a Nada. família da minha mãe. Não, a gente não tinha vínculo nenhum com eles, eles não procuravam a gente. Sabe? Eles não queriam saber como que a gente estava, nada. A gente não conhecia. Tanto é que o Torres é da minha avó e do meu avô. E o Viana da minha mãe. Tá. Eu tirei e coloquei Amora. Porque esse nome me faz mal. Sim. Eles não ajudaram a gente em nada. Então, nós fomos pra lá e um dia minha madrasta saiu e nós ficamos combinando assim. No dia que ela sair, a gente foge. E foi o que nós fizemos. Vocês fugiram de casa. Quantos anos você tinha, Roseli? Aí eu já estava com 15 anos. A minha irmã tinha 14. E um dia minha madrasta deu uma surra na minha irmã tão grande, que arrebentou ela toda. De vara, de goiaba. Quando quebrou a vara, ela pegava pau. Eu fiquei desesperada, a gente queria ajudar e não podia. Porque ia apanhar todo mundo. apanhava também, sabe? Ela foi uma pessoa muito cruel. Não tinha nenhum vizinho, não tinha ninguém que fazia uma denúncia, que intercedia por vocês. Tinha uma vizinha, a Arlete, hoje em dia ela já faleceu. Ela foi uma pessoa muito importante na nossa vida, porque era a única que conversava assim no canto da cerca, era cerca, né? Ela conversava, ela falava bem assim pra gente: vocês um dia ainda vão ser muito felizes. Ela falou, eu acredito que vocês vão casar, vão ter um bom marido. E vocês tenham fé que vocês vão sair dessa situação, sabe? A gente olhava meu irmão lá, antes dele ser internado, jogado lá no meio das fezes, urina. E ele foi internado, foi para uma instituição? Foi, lá em Laranjeira, no Rio de Janeiro, né? Que eu sou carioca. Então, ele ficou lá. Depois, quando a gente já estava na minha avó, que nós fugimos, aí chegou um oficial de justiça, falando que meu irmão tinha entrado em óbito, tinha sido enterrado como indigente. Mentira, o seu irmão faleceu na instituição? Porque ele tinha epilepsia, naquela época dava um choque, né? Era choque elétrico. Ele não resistiu. Aí o oficial, minha tia que recebeu, minha tia... Ele por falta de tratamento, de conhecimento, o seu irmão foi torturado? Foi torturado. Dentro de uma instituição? Dentro de uma instituição, ele veio a óbito. Nossa, o nosso chão assim, sabe? Que ano foi isso, Roseli? Você lembra, assim, a década de 80, 90? Ah, foi 90. 90? Sabe, foi uma dor, assim, sabe? Meu pai e minha mãe até hoje, eles não falam que teve um menino, não toca no nome do meu irmão, não toca no nome da minha irmã que faleceu, sabe? Ela faleceu porque ela levou um tombo, bateu com esse lado assim na raiz de uma árvore que tinha, ela teve um problema no rins, ficou internada até morrer, era assim, desse jeito, sabe? E vocês eram em 5 irmãos? 5. Aí o menino faleceu na instituição, a menina no tombo. Aí ficamos nós 3. Ficaram vocês 3. Nós 3. Que é uma irmã mais nova. Que aqui... Mais nova do que eu, sou a filha do meio. Do meio, porque tem aqui casou... Foi essa, né? Que é um ano mais nova que mais você. Velha. Ela é mais velha. Ela puxou assim, porque meu pai, ele é negro, dos olhos azuis. A minha mãe é branca, então misturou, né? Minha irmã saiu com o cabelo claro, os olhos verdes. Aí eu falava assim, eu sou o patinho feio, eu sou a filha sanduíche. A do meio só pegou coisa ruim, né? As pessoas falavam que eu era feia, eu tinha cabelo duro e aquilo foi observando. Porque o racismo também estava ali presente, né? Tem as questões do abandono infantil, as questões das doenças, né? Inclusive do alcoolismo. Né? Porque a gente tem que lembrar que o alcoolismo também é uma doença. É uma doença. Abandono infantil, as violências nós já fomos e o racismo. No meio da violência. Sim. Então, o meu relacionamento. Aí começa. Porque aí também, uma criança que cresce nessas condições, não tem, não entende, a gente não recebe amor, a gente vai saber o que é amor como. Eu nunca soube o que é amor na porque minha vida. Amor tem essa relação, porque a gente também foi educada enquanto mulher, que se o cara era ciumento, se o cara era violento, é porque ele te ama muito, é porque ele quer te proteger. Nós, mulheres, fomos ensinadas assim na sociedade, né? E também tem todas as questões do cara ser o provedor, de mulher não poder trabalhar, olha a roupa que você veste, olha como você fala, isso não é para mulher fazer. Fora as suas questões pessoais, tinha toda uma sociedade no entorno que favorecia muito também que a mulher se calasse. Se calasse, né? Não podia falar. Quando eu fui falar que eu não estava aguentando mais, a violência que eu sofria, os abusos,
Eu tomei uma surra que meu pai quase me matou Isso ainda antes de casar? antes de casar. Eu não casei. Porque você chegou a relatar para o seu pai, para os seus familiares, que você sofria esse Aham, abuso sexual, foi. familiar. Aí eu falei, nessa época eu tinha um namoradinho lá, e meu pai falou que eu tinha que casar. Aí, olha, aí esse rapaz, a gente conversando, ele queria ter relações sexuais comigo, eu não queria. Então ele perguntou se eu era virgem, eu falei que não, que eu tinha sido abusada, não sei o quê. Aí meu pai foi questionar ele, que a minha família, todo mundo falando que eu já tinha, naquela época, falado que tinha se perdido, né? Aham. Aí meu pai veio perguntar, eu falei, não, pai, eu não fiz nada. Eu fui violentada por fulano e ciclano, meu Deus, pra que eu fui falar isso? Apanhou. Apanhei muito, muito, sabe? A única pessoa que me defendeu foi uma prima minha, que ela chorava. Que eu falava, eu não sou mentirosa, eu tô falando a verdade. Mas eles falando que eu era mentirosa, a família toda. E o abusador tava ali dando risada da minha cara. Porque como eles mesmos diziam, né? Ninguém vai acreditar em Ninguém, e não você. acreditaram. Aí o que eu fiz? Eu tava com esse namorado, aí ele viu aquela situação ali, e ele tentando falar pro meu pai que ele não fez nada comigo, meu pai não acreditava. Meu pai achava que tinha sido ele. Que ele que tinha tirado sua A minha virgindade. virgindade, mas não foi, eu não era mais virgem. Sabe? Eu tinha pavor de sexo. Aí o que eu fiz? Pra sair daquele desespero, eu fugi com ele. Nessa história, ele mentiu pra mim. Eu já tava, assim, envolvida com ele, porque eu falava, agora é a minha vez de ser feliz. Aham. Eu achava que eu ia ser feliz. Quando aí ele falou, então, a gente vai morar junto. Aí ele me levou pra casa da mãe dele, ele era casado. Tinha 2 filhas. Menina. Quando eu cheguei lá, eu falei, não é isso que eu quero pra minha vida, eu quero casar, eu quero ter minha casa. Aí ele falou, não, aqui você vai ficar segura, não sei o quê. Aí pronto, eu engravido. Ele tinha uma esposa Ele era separado. separado. É, mas ele não me falou. Ele não me falou nada, Tá. ele falou que era solteiro, e eu acreditei. Eu queria ter um casamento, eu queria casar. Como se fosse a construir uma salvação família, da sua vida. Construir a minha família, ter um lar. Então, quando eu engravidei, eu fiquei desesperada. Quantos anos você tinha quando você engravidou? Eu tinha 16 anos. 16 anos. Eu não sabia o que era, assim, infância, eu não tive. Não teve. Eu não tive adolescência. Sabe, quando eu engravidei, eu passava muito mal. Eu não sabia nem que eu estava grávida. Eu sentia muita dor na minha barriga. Aí eu falava pra mãe dele, eu tô sentindo muita dor na minha barriga. Aí, mais uma vez, me jogaram para trabalhar como doméstica. Ele arrumou um emprego para mim. E eu passava muito mal. Aí teve um dia que eu falei, eu não tô aguentando mais, a minha barriga doía muito, eu botava água morna, assim, sabe? Eu pensava que eu tava com uma doença. Aí ele falou, vou te levar no médico. Me levou, eu tava grávida. Nossa, ele quase me matou. Que eu engravidei, eu falei, mas eu não sei como. Eu não tenho culpa disso, eu não fiz sozinha. Eu não sabia como me prevenir, eu não sabia nada. Então ele começou a me agredir também. Aí, a partir desse momento que você descobriu que estava grávida, ele começou a te agredir, você ainda morando na casa da sogra. Morando lá. Até minha filha nascer, eu fiquei lá. E quanto tempo? Bom, ficou 9 meses. Quanto tempo? 9 meses, né? Se foi até a Eu filha saí nascer. da casa, eu tava com 18 anos que a minha mãe não sabia ninguém sabia onde que eu tava. Ninguém me procurava. Ninguém queria saber. Nem suas irmãs? Elas não podiam, né? Que elas continuaram morando lá com seu pai. A minha irmã casou, ficou morando no quintal da minha avó. Na casa que a gente morava quando a gente era pequenininho. Da avó Judite. Da avó Judite. A minha irmã ficou nessa casa. Até hoje ela tá lá, nessa casa. Até hoje ela mora lá. E quando a minha filha nasceu, aí que minha mãe pegou, eu não tinha ninguém para me ajudar, eu não sabia nem como cuidar de uma criança. Quando ela nasceu, eu não queria nem olhar para a criança. Eu não queria, porque eu não aceitava ter uma menina. Eu queria que nascesse um menino, porque menina sofria. Sofria. Menino não, menino era mal, sabe? Eu pensava isso na minha cabeça. Eu não quero ter menina, eu não quero, e acabou que foi uma menina. Eu não aguentava olhar para a cara daquela criança. Ela chorava, a minha vontade era de pegar, sabe? Jogar ela longe e sair correndo. Eu tinha raiva quando amamentava ela. Eu chorava 24 horas por dia. Aí, a mãe dele entrou em contato com a minha mãe. Falou que eu estava doente.
Aí minha mãe foi lá, me buscou, aí eu fiquei na casa dela. E como que foi? Imagina, você acabou de ter uma filha com todas essas dores carregando aí durante a tua vida, né? E aí a tua mãe, você vai para casa da tua mãe, e como que é essa relação, Roseli? Porque para mim é uma coisa, tipo, onde você estava até agora? Aham. Assim, era uma pessoa que você não queria que tivesse na tua vida, Não inclusive, né? queria, eu não queria nem ver minha mãe. Eu fui pra lá, minha mãe ficava o tempo todo falando: ah, essa criança não para de chorar. Porque eu não amamentava, eu não gostava da criança. Eu não queria aquela criança porque era menina. Sabe, eu rejeitei a minha filha. Até hoje eu guardo isso assim. Eu penso, meu Deus, o que eu fiz na minha vida? Sabe, eu carrego, eu já pedi perdão. Elas me perdoam, apesar que eu tive 3 depois. O meu castigo foram 3. 3 meninas. 3 meninas. Cara, não é castigo, é missão. Não sei, eu não sou uma pessoa espiritualizada, religiosa, mas se tem uma mulher com força para criar mulheres, é você. Assim, as minhas filhas, depois dessa rejeição, aí tá, eu fui pra casa da minha mãe. Minha mãe começou a falar: ah, você tem que arrumar um emprego, porque você tem que alugar um lugar pra você ficar. E esse, o pai da minha filha, que eu não gosto nem de falar o nome, ele me abandonou. Me deixou na minha mãe. A criança faltando as coisas, ele não tava nem aí, só queria saber de mulher, comprar moto, era mulher, sabe? E eu fui mãe solo. Comecei a trabalhar de novo como doméstica. Minha mãe ficava o tempo todo: você vai ter que alugar uma kitnet para você ir embora da minha casa. Aí eu aluguei uma kitnet, fiquei morando sozinha. Você e a tua filha mais Eu velha. e minha filha, pequenininha. E para eu trabalhar eu tinha que pagar alguém para tomar conta dela. Aí eu pagava uma moça que ela era muito boa, não esqueço o nome dela, Maria. Ela cuidou da minha filha para eu trabalhar. Aí tinha vezes que eu tinha que dormir no trabalho, ela dormia lá, na casa dessa moça, dessa senhora. E esse cara, quando ele soube que eu tava morando sozinha, ele começou a se aproximar. Porque daí ele viu um lugar lá para ele se encostar Pra ele se também. encostar, ele começou a se aproximar. Ah, eu vou fazer, vou acontecer. E eu caí Na lábia. na lábia. E aí ele foi e comprou um anticoncepcional pra mim, pra eu tomar. Só que eu não podia tomar, eu passava mal. E ele não usava, né? Nada, preservativo. Eu engravidei de novo. Mas aí o que minha mãe fez? Minha mãe me deu Citotec pra eu tomar, pra poder abortar. Para quem não sabe, existem medicações que têm outras funções, como essa que a Roseli citou aqui. Citotec é uma medicação para outra coisa, para outra parte do corpo. Eu não lembro se é para fígado, para estômago, eu não lembro. Mas ele é abortivo. E ele é abortivo, e eu acho que é um dos abortivos mais usados no Brasil. A questão do aborto ainda no Brasil é um tabu, a gente precisa conversar sobre aborto de forma segura, porque mulheres com dinheiro têm acesso a aborto seguro e mulheres pretas são encarceradas, morrem, e a gente precisa discutir isso de uma forma mais racional, né? Sem colocar as questões religiosas aí no meio, porque daí a mulher que é religiosa não aborta, é uma escolha dela, né? Enfim, cada um vai ali com as suas convicções, mas o Citotec, no caso, já causou a morte de muitas mulheres, muitas mulheres. E nesse aborto que eu fiz, eu quase morri. Porque eu comecei a passar mal. Ela pegou e falou: você vai tomar esse remédio. Eu falei: mãe, mas eu quero ter um neném, vai que é um menino. Ela falou: para você ter alguma coisa, ou eu dar alguma coisa para minha neta, você vai ter que tomar esse remédio. Eu fui obrigada. Eu tomei, ela comprou, eu tomei a medicação. O que aconteceu? Eu comecei a sentir dor. Eu falei: mãe, me leva pro hospital, não tô aguentando mais. Ela: não, você vai abortar dentro de casa. Aí o que aconteceu? O feto, o útero, ele expulsou, só que ele partiu ao meio. Entendi. Saiu só a parte de baixo. E aí você tive que ir pro hospital. Porque daí tem que fazer a curetagem, vizinha, né? Meu Deus. Quando eu cheguei lá, o médico me maltratou tanto. Ele me maltratou. Eu falei, mas ele falou assim: mas você tomou? Eu não podia falar que tinha sido ela que me deu o remédio. Eu fiquei com medo. Eu falei: não, eu não tomei nada. Aí eu tive que mentir. Eu falei que eu caí, mas eles sabem. Claro. Aí eu sofrendo, aí me deram medicação para que
o feto. Expelisse o resto. Nossa, mas eu sofri tanto. Levei Você chegou a fazer dias, curetagem, fiz. tudo, né? Aí quando saiu o restante, eu comecei a gritar. Nossa, meu neném tá saindo. Aí saiu a cabecinha, nossa. Eu fiquei desesperada. Eu falei, meu Deus, eu matei meu filho. Eu falei, meu Deus, o que minha mãe fez na minha vida? Por que ela fez isso comigo? O filho era meu. Aí a enfermeira veio e falou assim, doutor, vamos levar ela pra sala de curetagem. Aí eu fui pra lá, eu chorando. Aí ela falou assim, vamos preparar anestesia. Ele falou, não, vai ser sem anestesia. Ainda sofreu uma violência dentro do hospital. Outra violência, mais violência. Uma. Tive hemorragia. Ele passava aquele negócio, sabe, no que meu queima, corpo. Né? Queima. Mas sangrava tanto. Eu gritava de dor. Eu falava, doutor, pelo amor de Deus, para que eu não tô aguentando. Ele falava assim, ele falou assim, você aguenta. Você fez um aborto, você aguenta. Eu sofri demais. E no dia que... Aí eu fiquei 2 dias no hospital, que eu tive uma hemorragia muito grande. Aí eu fiquei no hospital, não tinha ninguém pra me buscar. Não tinha ninguém. Aí minha irmã ficou sabendo, a mais nova, ela foi lá, me buscou, eu fui pra casa da minha mãe. Eu ficava rolando no chão de dor. Muita dor, eu tinha muita hemorragia. Eu chorava tanto por eu ter matado meu filho. Que teve um dia que eu não dormia de dor. Teve um dia que eu cochilei assim um pouquinho. Aí o neném apareceu pra mim com rasinha. Um anjinho. Um anjo. Ele falou assim, mãe, não chora porque eu tô bem. Eu quero que a senhora fique bem. Aí eu falei, meu Deus, eu matei. Eu ficava com aquilo na cabeça. Eu matei meu filho. Mas não foi eu que matei. Eu fui obrigada. Sabe? Eu fui forçada a fazer isso. Então, por isso que eu falo. Se a pessoa engravidar, engravide. Se não tem condições de ter, dá para adoção. Mas não tenta fazer o aborto. Não dessa forma que foi feito com você, dessa forma violenta. Eu sofri uma violência. Nem um filho eu podia ter, porque eu queria um menino. De repente era até um menino, eu não sei. Mas ele apareceu para mim. De tanto que eu sofria pela perda desse filho, sabe? Aí eu fui melhorando. Aí quando eu tava já melhorando, minha mãe arrumou outro emprego pra mim. Eu não podia nem criar minha filha. Minha filha foi criada pela mão dos outros. Porque eu trabalhava, só trabalhava pra pagar aluguel. Eu pagava aluguel, pagava a moça pra tomar conta dela, comprava as coisas. Meu pai não dava nada, sabe? Aí eu me envolvi, aí eu falei, eu não quero mais ele. Eu falei, eu não quero mais você na minha vida. Aí eu fui trabalhar no supermercado. Eu falei, não, eu vou sair. Eu não gostava de trabalhar como doméstica. Eu não gostava, porque eu era muito pequena e eu já fui trabalhar como doméstica. Eu não sabia o que era salário, eu não sabia nada. Tanto é que eu aprendi a fazer as coisas na casa dos outros. Então eu arrumei e falei, vou fazer inscrição. Eu fui chamada para trabalhar no supermercado. E naquela época, para trabalhar no supermercado, não podia ter filhos. Eles só davam emprego para quem não tinha filho. Eu tive até que mentir para eu conseguir esse emprego. Perguntaram, você tem filho? Eu falei, não. E eles mandavam uma pessoa na casa. Para realmente saber se era mentira ou era verdade. Aí eu lembro que aí eu conheci a minha avó por parte de mãe. Aí eu falei, eu dei o endereço dela. Eu falei, se eles virem aqui, a senhora não fala que eu tenho uma filha. Aí ela pegou e falou, tá. Aí ele foi um rapaz lá, perguntou a minha avó, né, por parte de mãe, falou que eu não tinha filho, para eu poder arrumar esse emprego. Aí eu conheci um rapaz, aí mais uma vez me envolvi, começou a falar, né, de amor, e eu queria amar, queria ser amada. Então eu me relacionei com ele, eu fui espancada no primeiro, segundo relacionamento, engravidei de novo, outra menina. Sabe, meu mundo assim... Quando eu descobria que eu estava grávida, pra mim aquilo ali era uma tortura, sabe? Eu falava assim, meu Deus, eu não quero ter filho, eu não posso ter filho. Então, quando eu engravidei da minha filha, eu rejeitei demais ela, sabe? Quando eu descobri que era uma menina. Dessa segunda também.
Eu a rejeitei demais. Tanto é que eu estava numa situação... Sempre eu criei minhas filhas sozinha. E ela foi uma criança, assim, que eu não pude amamentar também, porque eu trabalhava. Eu lembro que eu ia trabalhar, meu peito ficava enorme, cheio, vazando. Aí eu pagava pessoas para tomar conta dela. Aí um dia eu cheguei para minha prima e falei, começamos a passar necessidade, porque aí eu perdi o emprego. Aí o que eu dava para minhas filhas? Eu estava na época de jaca, aí eu pedia, né? Tinha vizinho que me dava, mas não tinha comida. Eu fazia suco de jaca e dava para elas tomar. Aí, bebezinha e a pequenininha, que já tinha 3 anos? 3 anos. Aí eu dava suco de jaca para elas. Aí eu começava a chorar, eu falava, meu Deus, eu não quero isso para minhas filhas. Aí eu conversando com a minha prima tinha uma situação melhor, sabe? Aí ela falou assim, não, você deixa ela comigo e você vai arrumar emprego. Falei, tá bom. Aí eu deixei ela com a minha prima e fiquei com a mais velha. Aí o que aconteceu? Ela foi sendo criada ali, eu pegava ela no final de semana, aí ela começou a entender as coisas. Sim. Aí ela pequenininha, ela chegava lá toda arrumadinha, com roupinha bonitinha, ela tinha um cabelão todo cacheado. Aí ela falou assim, mãe, eu não quero mais vir pra cá. Eu falei, por quê? Sua casa é muito feia. A casa da minha mãe, ela começou a chamar minha prima de mãe. A casa da minha mãe tem piso, tem chuveiro quente. Na sua casa não tem nem janela. Sua casa não tem janela. Eu botava assim um plástico, sabe? Aí ela falou assim, eu não quero vir mais. Eu falava assim, mas aqui é a sua casa. Ela, não é. Você não é minha mãe. Nossa, isso aí, sabe? Aí eu começava assim, final de semana, querer buscar ela, não queria mais pra minha casa. As duas estavam com a sua prima ou uma só? Só essa, só a menorzinha. A menorzinha. Porque ela começou a passar mal por causa do suco. Entendi. Fez mal pra ela. Aí ela tinha alergia a abacaxi, às vezes eu ganhava abacaxi, eu dava pra ela ficar o corpo todo empolado, sabe? Aí minha prima, como tinha uma situação melhor, ficou com ela e criou ela. E ela chama ela de mãe. Ela, até hoje eu já pedi perdão pra ela, ela me perdoou, assim. Ela falou assim pra mim, hoje em dia eu entendo o que você fez comigo, mas antes eu não entendia. Talvez se eu tivesse ficado com você, eu não seria o que eu sou hoje. Sabe? Então ela teve 2 filhos. As crianças, a avó é outra. Eu não sou avó. Depois dessa, você teve mais uma filha, mais uma menina. Mais uma menina. E sempre eu apanhando dos homens, né? E foi outro pai ou foi esse Outro que já pai. era violento? Outro. E como sempre, não me davam assim nada. Me largavam assim. Parecia que eu estava ali só pra servir. Eu me sentia uma escrava, sabe? As pessoas só me usavam. Então, essa minha filha, a última, a Lô, não vou falar o nome dela, essa do meio, ela foi criada pela minha prima. Eu agradeço a ela porque ela não passou necessidade igual as outras, mas em compensação ela não me tem como nada. Ela não me tem como nada, sabe? Quando chega o aniversário da mãe dela lá, ela fala assim, ela bota assim, hoje é o aniversário do amor da minha vida. Nossa, eu sofro tanto com isso, eu queria ter criado ela, sabe? Mas eu não tive oportunidade, eu não tinha condições. As meninas passavam fome. Não, e as condições são as condições financeiras, as condições emocionais também de uma pessoa que vinha de diversas violências, né? Como que você vai entender uma coisa que você nunca recebeu? Nunca recebi. Como que é dar para uma criança? Sim. Eu não sabia como cuidar de uma criança, eu não sabia o que era dar amor. Eu nunca, assim... A minha filha mais velha, eu nunca tinha pego ela, dado um abraço. Eu, assim... Quando eu chegava perto dela, era uma coisa muito estranha, sabe? Eu não sentia amor. Eu não sentia amor. Assim, de uma mãe pelo filho. Tanto é que nos meus partos eu sofria muito. Quando eles vinham, botavam o neném em cima de mim, eu mandava tirar. Eu falava, eu não quero esse neném, eu não quero essa menina. Aí eu lembro que o médico virou e falou assim, você não quer não? Então você me dá. Sabe? E todos os meus relacionamentos foi assim. Eu engravidava, sumia. Eu passava a gravidez toda sozinha. E o último... que hoje em dia minha filha foi embora, está na Irlanda, é a que me apoia mais.
É a O seu caçula. último... Ah, tá. Sua filha caçula é mais presente na sua vida. É muito presente, ela me ama demais, sabe? Ela viu o sofrimento que eu contei, eu conversava com ela. E a avó dela, parte de pai, falava, porque o filho dela não valia nada, ele usava droga, ele era uma pessoa alcoólatra. Eu passava, às vezes, com a minha filha, uma vez ela caiu, bateu com a cabeça, aí eu fui levar ela para o hospital, ele estava num bar, com uma mulher loura, tomando cerveja, eu chorando com a menina desmaiada. Eu falei, ela caiu, vamos comigo no hospital. Ele olhou para mim e falou assim, eu ir com você? Eu falei assim, mas eu sou sua mulher. Ele falou, não sou nada, você não é nada minha. Eu fui sozinha para o hospital com a minha filha. Aí eu não tinha dinheiro para comprar medicação, eu começava a pedir um, pedir outro, sabe? Então, eu fico assim, me perguntando, pra que ser mãe? Ser mãe é uma coisa assim, tão importante, eu acho, para uma mulher gerar ali 9 meses, mas pra mim não foi. Foi uma tortura na minha vida. Uma tortura. E não está dizendo exatamente sobre as filhas, mas sobre esse processo de maternidade que você passou nas condições que você passou. Sim. Né? Obviamente, se você tivesse... O se, gente, não serve para nada. Mas se fossem outras as condições da tua vida, desde a infância, talvez a maternidade não seria um passo tão traumático para você, né? Não seria. Porque eu queria que as minhas filhas comessem fruta, coisa que eu nunca comia. Banana, eu lembro que a gente comia a casca da banana. A gente não comia a banana, porque a banana era para os filhos do meu pai. E a casca era pra gente. Minhas filhas não tiveram isso. E como que ficaram suas relações depois da caçula? Você teve 3 filhas, Foi. nem um menino. Nem um menino. Só o anjinho. Eu não sei, né, que era um menino. Mas se você falou que viu um menininho de asinha, então é isso que a gente tem, né? É isso que você teve. Passou por um processo de maternar, de ter 3 filhas, né? Nos 3 relacionamentos, muita violência doméstica, muito abandono. Porque eu sempre brinco, né? Quando me perguntam, você quer ser mãe? Eu falei, olha, mãe, não quero, mas se for para ser pai, né? Porque essa paternidade praticada, hoje as coisas têm mudado, né? Alguns homens têm assumido o seu papel dentro dessa relação de paternidade, mas ainda são mais de 5 milhões de crianças sem o nome do pai na certidão de nascimento. Fora as crianças que são abandonadas tem ali na certidão, mas são abandonadas pelo pai, ou pai que não prestam alimentos aos seus filhos. Então, a gente tem uma situação no Brasil onde é muito simples um homem abandonar o seu filho, né? Enquanto se a mulher faz isso, ela é criticada, ela é julgada, ela é massacrada. O homem não. O homem não. Né? Homem, não. Casa de novo, tem outros filhos e tá tudo vida certo. Dele, e a mulher vai ali, a mulher não, a mulher vira uma vagabunda, escória, o lixo humano. Família, Exato. Sabe, eu ouvia muito isso. Nossa, você é vagabunda igual a sua mãe. Teve um filho de cada homem, cada um tem um pai. E quando eu saía assim com as minhas filhas, a outra quase não ficava comigo. Eu, às vezes, tinha carnaval, eu levava elas. Aí eu não tinha dinheiro para comprar nada para as crianças. Eu falava assim, ó, não pede nada, sabe? Porque a mamãe não tem dinheiro. Elas não pediam. Eu ensinei desse jeito. Ela ia, quando alguém oferecia alguma coisa, elas ficavam olhando para mim assim. Se eu pra falasse você, assim, pode pegar, elas pegavam. Se eu falava que não, elas não pegavam. Então, quando eu via um casal, assim, um pai e uma mãe com os filhos, eu sentia inveja. Eu falava, nossa, eu queria tanto isso para mim. Dia dos pais, dia das mães. Eu queria viver aquilo ali. Eu sentia inveja quando eu via, sabe, uma família. Eu não tive família, nem na infância, nem no meu relacionamento. Eu queria casar, ter uma família, construir uma família. Isso eu não consegui. Eu não consegui. Tanto é que aí depois as crianças foram crescendo, casaram. No casamento dessa minha filha que eu dei para adoção, ela me convidou para eu ser madrinha. Aqui foi que mora com a sua prima. A sua prima adotou no papel? Ela queria adotar, eu não dei. Eu não assinei. Eu falei, não, pelo menos ela vai ter meu nome. Ela é minha filha. Eu sentia dor. 9 meses gerando ela é minha.
Eu acho que eu fui até egoísta nessa parte. Porque eu prejudiquei muito a vida dela. Porque tinha coisas que ela tinha que resolver e dependia de mim. Porque eu era mãe, eu tinha que assinar para tirar documento, as coisas. E ela até reclamou isso comigo. Ela falou assim, eu vim morar com a minha mãe e a senhora, você, quem me chama de senhora é a caçula, você não assinou, você não me deu. Por que não me deu para ela de vez? Você me prejudicou em muita coisa. Falei, você é minha filha. Ela não, minha mãe é ela que me criou. Tipo, eu só coloquei no mundo, né? Então, no dia do casamento, eu pensei, eu dei várias coisas para ela. Fiquei feliz, minha filha vai casar. Aí, nessa época, ela é evangélica. Uma coisa que fez que eu não concordo, o pastor pediu para que ela fizesse exame para provar que era virgem. A igreja pediu para sua filha fazer exame de virgindade? Porque senão ele não faria o casamento dela. Gente, a gente tem que prestar muito, muito atenção nas coisas que a gente vincula à nossa vida, porque isso é uma invasão do corpo da mulher. Ela teve que fazer. E a palavra da mulher não pode bastar? Não basta. Tá. Aí, quando eu fui falar, eu falei, não, isso tá errado. Ela falou assim, você não tem religião, ele tá certo. Aí, nesse casamento, ela falou assim, eu vou ficar lá, né, perto de você, eu sou sua mãe. Ela falou, não, se a senhora aqui, se você quiser, você aluga um vestido e você vai entrar como madrinha. Meu Deus. Eu me senti tão humilhada, sabe, mas muito humilhada. Eu queria estar ali junto. Aí entrou a mãe dela, bonita, toda arrumada. Eu com a roupa simples, né, que eu não tinha dinheiro. Aí casou, eu tive um sonho que a igreja que ela entrava, ela era de barro e se desfazia toda quando ela entrava de noiva. Aí, nesse momento, ela saiu correndo, me abraçou e falou, mãe, me chamou de mãe. Mãe, a senhora me ajuda, eu fui abandonada. Eu falei, minha filha, tenha calma que vai dar tudo certo. O do casamento, eu fui, no dia do casamento, eu fui como madrinha, fiquei lá na frente como madrinha. No dia da festa, aí na hora daí saiu da igreja, fomos pra festa, no salão. Quando chegou lá, eu me senti humilhada de uma tal maneira que eu fiquei chorando o tempo todo. Ela lá dançando, se divertindo, eu fiquei sentada lá no cantinho. Aí a tia dela, a parte de pai, chegou pra mim e falou assim, Rose, por que você tá aqui chorando? Ela é sua filha. Vai lá também ficar perto dela. Eu falei, ela não quer eu perto dela. Eu fui embora que ninguém nem viu. Eu chorei, eu peguei o ônibus, eu chorava tanto dentro daquele ônibus. Humilhada, eu falei, eu não quero mais isso pra minha vida. Eu já sofri tanto. Ela não me quer como mãe, eu vou fazer o quê? O casamento dela durou 3 meses. 3 meses ela falou, sabe o que pra mim? Que era maldição de família. Minha maldição. Eu era uma pessoa amaldiçoada. Porque os crentes têm mania de falar isso. A maldição veio de mim. Então, o casamento dela durou 3 meses. Ela entrou em depressão. Eu fui lá, dei muito apoio. Depois ela casou de novo e tá lá, feliz com a família dela, sabe? Mas a minha filha caçula, ela assistiu todas as agressões que eu sofria na frente dela, que o pai fazia comigo. Às vezes ela entrava na frente para me proteger. E ele não queria nem saber. Teve uma vez que ele pegou meu cabelo, pegou a faca e começou a cortar. Olha o que ela falou, pai, por favor, perdoa a gente. Como se a culpa fosse de vocês. De pequenininha já assumindo. Ela tem pavor de relacionamento. Pavor de engravidar. Ela falou pra mim que ela vê uma mulher grávida, parece que ela tá vendo assim um tumor. Tomou trauma. Por quê? Por minha causa. Por causa dos relacionamentos errados que eu escolhi na minha vida. Se fosse hoje, eu acho que eu não faria nada daquilo que eu fiz, que tentando encontrar um amor, não ia, sabe? Mas assim, imagino que hoje você já faça terapia, já tenha buscado ajuda para suas dores num primeiro momento, né? Porque, né, se a gente não se cura, a gente não ajuda ninguém. E você tem essas 3 filhas, uma tá morando na Irlanda, é isso? Tá morando na Irlanda, eu amo minha filha. Que é a caçula. Ela fala comigo todos os dias, ela se preocupa comigo, sabe? Ela fala que tem maior orgulho de mim. Que maravilhosa. Porque o que aconteceu? Eu vim fugida do Rio de Janeiro por causa de violência também. Eu entrei em outro relacionamento. Cara, uma pessoa... Eu penso, meu Deus, o homem foi gerado pelo útero de uma mulher.
Como que ele vai agredir uma outra mulher? Se não fosse uma mulher, ele não estava aqui, sabe? Ele me agrediu ao ponto de eu ficar no hospital dias. Você chegou a buscar ajuda? delegacia, ajuda? Uhum. Eu fui, teve um dia que eu estava toda arrebentada, meu ouvido escorria sangue, assim. Aí ele falou, se você falar, eu te mato. Eu falo assim. Aí eu cheguei lá chorando no hospital, aí eles falaram assim, o que foi isso? Eu falei, levei uma bolada. Nossa. A médica falou o quê? Ela nem me atendeu. Ela falou, você está protegendo um bandido. Sim. Você pode estar com traumatismo craniano. E está protegendo alguém. Protegendo uma pessoa que quer matar você. Eu nem vou te atender. Você vai lá para o Souza Guiar, lá no centro da cidade. Quem foi comigo? Essa minha prima que criou minha filha. E nem para ela eu falei o que aconteceu. Aí eu cheguei lá, peguei um médico tão bonzinho, sabe? Um senhor, ele conversou tanto comigo. Ele falou assim, tenta sair desse relacionamento. Você não precisa falar para ninguém o que aconteceu. Mas se cuida, você é bonita, você é nova. Você ainda pode ser uma pessoa muito feliz. E eu não conseguia sair daquele relacionamento. Sabe, eu não conseguia. Quando eu tentava, eu não tinha força. Eu já estava tão para baixo. Destruída. Desculpa te interromper. É que tem vários tipos de violência também. A gente só enxerga a violência contra a mulher quando é uma violência física. A mulher tem que estar sangrando para a gente enxergar a violência. Mas tem a violência verbal, a psicológica, a patrimonial também, onde você trabalha, o dinheiro vai para casa, para o sustento, assim, né? E você não tem recurso para sair daquela condição. São várias as violências que a mulher sofre. Quando a gente vê, quando a gente acredita na mulher, a mulher tem que estar sangrando. Tem que estar sangrando. E também fomos educadas, não, essa é mulher de malandro, essa gosta de apanhar. Ou, fez alguma coisa, porque o cara é tranquilo na sociedade. Trabalhador, porque geralmente é isso, né? Um cara mais tranquilo, amigo de todo mundo. Um amor de pessoa, mas dentro de casa é um bicho. Um bicho, exato. Eu cheguei a procurar a delegacia de mulheres, eu lembro que foi no Dia das Mães, eu estava toda cortada. O detetive virou para mim, tava lá, né? Aí eu contei, fui falando, né? Chorando, aí falou assim. Aí eu levei um documento dele, antigo que tava lá, com todos os dados dele. Ele puxou lá e falou assim, ele trabalha? Eu falei, trabalha. Ele falou, olha só, vou te falar uma coisa. Todo dia vem mulher aqui como você. E eu não vou perder o meu tempo, porque eu sei que amanhã você vai retirar a queixa. E outra coisa, ele é um cara trabalhador, você está tentando prejudicar a vida do cara. Falou assim pra mim. Eu falei, o quê? Olha como que eu tô, toda arrebentada. Vocês mulheres nunca fazem nada. Vocês querem acabar com a vida dos caras. Eu pensei, meu Deus, eu vim pedir ajuda e eu ouço isso. Simplesmente eu levantei e fui embora. Mais uma violência, né? Tem a violência que ela sofreu dentro do hospital, a violência que sofreu na delegacia, e quando durante as lutas e as conversas que a gente tem aqui, inclusive no Francamente, a gente fala que nós precisamos preparar esses profissionais para atender mulheres que são vítimas de violência. As pessoas, não, aí já quer demais, né? Uma delegacia preparada para receber uma mulher que foi vítima de violência, um hospital preparado para acolher também essas mulheres, é o mínimo que a gente precisa ter para a gente ter uma sociedade mais, eu nem digo igualitária, porque a gente está longe de um lugar onde a gente tenha acesso aos mesmos direitos, né? Mas uma sociedade pelo menos com menos barbárie, né? Com menos violências contra a mulher, né? E esse lugar da gente sofrer violência dentro da delegacia é o que impede centenas de milhares de mulheres a fazer denúncia. E hoje, grandes casos de feminicídio, as mulheres têm medida protetiva. Quantas mulheres não têm medida protetiva e são assassinadas? São assassinadas. Quando eu vejo uma mulher assim, o marido matou, eu choro. Eu falo, meu Deus, ela não teve a chance. Não teve a chance. De sair dessa situação. Para sair dessa situação, eu morava no Rio de Janeiro, minha família toda mora no Rio de Janeiro. Eu tô sozinha aqui em Jundiaí. Ele é o meu esposo, o Antônio. E eu conheci ele aqui em São Paulo. Eu fugi. Eu tive que fugir desse homem. Porque todas as marcas que eu tenho, levei facada. Ele me deu um soco aqui na minha lombar que atingiu meu nervo ciático. Eu fiquei um mês sem me mexer. Se eu mexia assim um pouquinho, eu gritava. Eu tenho várias marcas no meu corpo. Você me falou das tatuagens, né? Tem. Que cada tatuagem
Tem uma representação na tua vida e mais do que isso, cobrem uma ferida, uma mais marca. um marco. O leão é forte. Sim. Né? Aí, essa daqui eu tentei tapar, mas não deu. Ó. Só vive o propósito quem suporta o processo. Eu passei por esse processo todo doloroso da minha vida. Eu tentei o suicídio, eu tomei chumbinho, eu ficava lá fazendo lavagem estomacal. E os médicos falando, vai morrer por causa de homem, amanhã ele tá com outro. Eu tentava acabar com aquele sofrimento, eu não via saída. Sabe? Era tantas coisas. A última vez foi a facada que eu levei na perna. Ele simplesmente pegou a faca e enfiou em mim. Sabe? Nesse dia eu dei graças a Deus que a minha filha não estava em casa, porque ela estava na avó. Ia sobrar para ela também. Ele poderia ter matado minha filha. Então, esse aí foi a gota d'água. Então, quando eu vi a oportunidade de eu sair fora, eu não pensei 2 vezes. Eu vim com a cara e a coragem. E quando eu cheguei aqui em Jundiaí, eu fui tão acolhida. Assim, eu não vim para Jundiaí, fui para Juquitiba, porque eu conheci ele. Um rapaz mais novo, eu falo, tem idade para ser seu filho, mas é a pessoa que me faz feliz. Hoje eu sei o que é amor, hoje eu sei o que é ser feliz. Eu falo para ele, você é novo, você não tem filho, eu já vivi uma vida. Ele fala para mim, não precisa, minha família é você. Sabe? Aí quando eu chego, eu conheço ele, a gente tem um relacionamento, nós casamos, realizei o meu sonho de casamento. E aí veio o preconceito da parte da família dele, por eu ser mais velha. O meu filho tem que ter uma família, o meu filho tem que ter um filho, sabe? Todos os meus filhos têm filho, porque que ele não vai ter? Mas ele escolheu ficar comigo. Sim. Aí quando eu cheguei aqui em São Paulo, coisa que eu não tinha, eu estudei. Eu fiquei com esse problema na mão de tanto sofrimento, meu cérebro foi absorvendo. O que aconteceu? Minha mão travou. Eu consegui fazer curso no Senac, sabe? Eu consegui uma bolsa gratuita no Senac. Eu fiz primeiros socorros com a mão fechada. Fiz de cuidadora. Radiologia, né? Eu tranquei agora, por causa que eu tô tirando a minha CNH como PCD. Mas depois eu vou voltar. E hoje eu trabalho na área da saúde. Eu trabalho como cuidador. Eu tô cuidando de um médico. Sabe? Assim, eu não tô mais trabalhando como doméstica. Sim. Eu tenho um certificado. Sabe? Tá lá o meu certificado. Pra mim, isso aí é tão importante. Porque nem comida eu tinha, sabe? E eu consegui vencer. Então, eu falo para as mulheres, não desista. Se tiver de fugir, larga tudo. Depois você consegue construir. Você vai estudar, você vai fazer um curso, você tem direito de ter uma faculdade. Eu vou fazer uma faculdade. O meu sonho é fazer direito. Eu vou fazer direito. Sabe? Para mostrar, as mulheres elas têm que falar assim, eu sou capaz. Hoje eu falo isso, antes não. Eu não era ninguém. Eu era feia. Eu merecia apanhar. Sabe? Eu merecia ser violentada. Esse falecido, eu chamo de falecido, foi o homem que mais me maltratou. Ele me violentava, ele me embriagava. Ele rasgava minha roupa na rua, ele tentava me atropelar. E tá lá, vivendo a vida dele. Aí tem gente que fala assim, não liga não, que ele vai pagar. Ele vai pagar. Essa coisa, não, a justiça divina, ele vai pagar. Ele tá vivendo lá. Terceiriza uma função que teria que ser da sociedade. E hoje em dia, eu faço tratamento, eu tomo remédio controlado. Essa situação minha me deixou doente, eu já fiquei internada no São Vicente, na ala psiquiátrica, porque eu dava crises. Quem me ajuda? Ele me ajudou muito, ele ia lá todo dia me visitar. Sabe? Eu queria só morrer. Porque o meu passado, não adianta que eu não consiga esquecer. As pessoas falam, você tem que esquecer para você ser feliz. Não é assim. É simplificar muito o processo de uma vida, né? Não, esquece seu passado e começa daqui em diante. Como se nada que tivesse marcado no corpo dela, na alma dela, nas relações dela, fosse importante. Né? Não, é só esquecer.
É simples, né? Ó, Esquece. é o que tá acontecendo muito na internet. Ah, seus traumas, vamos esquecer disso e começar daqui pra frente? Gente, não caiam nessa. Ah, você é pobre? É só parar de pensar que você é pobre que você fica rico. Esquece, né? Não é Não é assim que funciona, Não não é? é. Aí, às vezes, eu falo. Aí, outro dia eu falei assim. Aí, eu comecei agora a estudar para tirar a minha CNH. Eu falei, nossa, Senhor, o Senhor deve estar tão orgulhoso de mim, porque antes eu não era nada. Hoje em dia eu sou tudo. Sim. E eu quero passar para outras mulheres, assim, que nem eu falei para você, eu queria mostrar minha história. Por quê? Para outras mulheres fazer o que eu fiz, sair dessa situação. Aham. Tem um meio de você sair. A pessoa tem que ter uma força assim, meu Deus, eu vou sair, eu vou sair. Foi o que eu fiz. Eu saí. Simplesmente. E ele ficou igual um louco me procurando e ninguém sabia onde eu estava. Mas assim, não é fácil sair, não é fácil estar sozinha, porque sequer apoio de família você teve para sair dessa relação. Então, assim, tava tudo contra você. Numa situação dessa, é muito mais fácil enterrar teu corpo do que te libertar Que me dessa situação. libertar. Inclusive, de te libertar não só da dor, porque eu acho que a dor é um negócio que a gente vai carregar para o resto da vida e a gente precisa de ajuda de profissionais para a gente saber que tamanho isso vai ficar na nossa vida e aonde a gente vai colocar para a gente continuar viva, né? Mas de fazer você enxergar que você é uma mulher linda, que você é uma mulher capaz, que você é uma mulher que pode sim ser feliz apesar da história. Apesar de toda a sua Apesar história. de toda a minha história. Né? E essa questão do que merece e o que não merece, eu acho tão absurdo, né? Quem determina o que a gente merece, quando a gente merece? E a gente se coloca essa trava, né? Porque assim, a gente não tive apoio de ninguém. De ninguém. De ninguém. Aí eu falei, não, eu tenho que mostrar pro mundo. Pode abrir aqui? Pode. É seu esse livro. Estou abrindo aqui o livro, porque essa história que ela está contando pra gente aqui, a gente já está uma hora aqui ouvindo a Roseli, a Rose aqui com a gente, e ela não só passou por tudo isso, mas também escreveu um livro. Ela estava comentando aqui comigo, um pouquinho antes da gente dar o play aqui na gravação, que quando chegou o livro, ela falou, nossa, tanta história, um livro tão fininho, você ficou decepcionada. Fino, e que você escreveu esse livro também, ainda você não tinha feito a cirurgia da mão, não tinha. Adaptou seu computador para que fosse possível, né? Uhum. Você editando. E o que me chamou a atenção aqui, vendo a capa do livro, que chama Amargo Pesadelo, de Roseli Amora Torres. É a capa que são as crianças, né? Você falou da tua irmã, né? Tem um mais loirinha. Ele era clarinho. Aqui. Eu acho que deu para ver aí. Para quem tá pela radiodifusora, eu acabei de mostrar a capa do livro, Amargo Pesadelo, e tem 4 crianças de costas, né, andando num chão de terra, num lugar meio escuro. Então, para quem está acompanhando aqui essa conversa, identifica que são os irmãos, a Roseli e seus irmãos, pequenininhos ainda. E na foto da Roseli, ela tá de trança, que ela tava falando de assumir o cabelo, né? Assumir o cabelo. Você tá de trança. Que é história recente, o seu cabelo lindo. Obrigada. E me conta, imagino que esse processo de escrever também tenha sido um processo catártico, caótico e de muita dor. Foi, eu entrei em depressão quando escrevi esse livro. Mas precisava escrever. Eu precisava botar para fora. Porque eu quero que outras pessoas leiam e vejam se elas estão passando por essa situação. Sabe, é uma história triste, muito triste mesmo, mas é a realidade. Hoje em dia ainda existe isso, crianças que sofrem violência, que são espancadas, mulheres que são violentadas, sabe, e ninguém não tá nem aí. Igual aquela história, briga de marido e mulher, ninguém mexe a colher, mas tem que meter a colher, tem que se meter, ver uma mulher gritando, pedindo socorro, por que não vai ajudar? Sabe, tem que ajudar. E essa história, ele morre de ciúme de mim, amor, não é. Não é. Não é. Você tem que fazer o que eu quero. Eu já ouvi muito isso. Você tem que fazer o que eu quero, você me pertence.
E eu ouvi muito também assim, ó, se algum dia você me deixar, você vai morrer, porque você não sabe fazer nada. Você não é nada. Você não é nada. Até o papel higiênico que você usa, eu sou o que compro. Então, assim, tô mostrando que não é assim, sabe? Toda mulher consegue, mas ela tem que procurar ajuda. Sim. Quando eu cheguei aqui, a primeira coisa que eu fiz foi procurar ajuda. Lá no Rio eu não fazia nada, eu não passava psicólogo nem nada. Hoje em dia eu faço tratamento no CAPS. Desde 2018. Gente, e um outro tabu também social, né? A gente fala aqui dos tabus sociais. A questão da violência contra a mulher ainda é um tabu social. Em briga de marido e mulher, sim, metemos a colher. Se não for marido e mulher, se for briga de namorar, também a gente mete a colher, porque é isso, né? Jundiaí agora recentemente viveu não, né? Foi notícia nos jornais um feminicídio que aconteceu aqui no Beco Fino, onde uma mulher estava almoçando e o faxineiro do lugar, que sequer trabalhava com essa mulher, foi lá e esfaqueou essa mulher em plena luz do dia, na hora do almoço. Ninguém fez absolutamente nada. Com o tanto de facada que aquela mulher tomou, como ninguém fez nada, ninguém viu nada. Ajudou, ninguém fez nada. Eu chorei aqui quando eu vi. Não, eu fiquei em choque, porque poderia ser qualquer uma de nós. Qualquer uma. Agora, por que ele fez isso? Eu fico me perguntando por quê. Sabe, ela não teve a chance nem de se defender. Nada. Foi uma covardia muito grande. Sim. Aí tá lá preso, vai cumprir a pena, depois tá aí Depois sai. E vai matando, sabe? E não é assim, gente. Eu fico pensando, nós mulheres, nós somos muito fortes. A gente pensa que não, mas nós somos. Mas assim, geralmente os homens, quando tem uma medida protetiva, também tem aquela história que a gente aprendeu a engolir, que louca é minha ex. Né? Ai, minha ex é louca. E não sei o quê. Nunca é o cara. O cara é um alecrim dourado maravilhoso, filhinho de mamãe e papai, queridíssimo, amigo de todo mundo. Amigo de todo mundo, um sorriso de fora a fora com os amigos. Mas é uma pessoa violenta. Violência. Eu vivia... Eu era torturada. Quando dava 5 horas da tarde, eu já entrava em pânico. Meti o pé na porta, agora vai começar a sessão de tortura. E era tortura mesmo. Que era chinelada no rosto, água gelada. Era tortura. Ninguém me ajudava. Minha família sabia. Tinha pessoas que sabiam que eu estava passando pela situação e não me ajudava. Eu lembro que uma vez meu sobrinho olhou para mim. Nossa, tia, a senhora está toda roxa. E minhas irmãs, todo mundo olhava, mas ninguém me ajudava. Sabe? Ninguém me ajudava. Eu tive que fugir para poder se encontrar. Me encontrar. E hoje em dia... eu me encontrei. E eu quero falar para o mundo todo, não é assim, eu quero mostrar para as mulheres que eu tenho certeza que tem mulher passando por essa situação. Uhum. Tem muitas. Mas não tem que achar que o homem, ele bate hoje, amanhã vem com um buquê de flores. Ele vai continuar batendo. Que é um ciclo da violência, né? Porque tem a violência, aí vem uma lua de mel, aí começa a provocação de novo, violência, lua de mel, e fica nessa. Até vinha o óbito. O óbito. Aí as pessoas, nossa, ela sofria violência, mas ninguém fez. Não, ninguém faz nada. Não, e ela não fez nada sobre... Porque tem isso, né? Por que ela não fez nada, gente? Fica julgando a mulher. Fica julgando a mulher. Mas não sabe a situação. Exato. Sabe? Isso aí, eu falo, gente, eu queria, se tivesse um lugar para eu chegar assim, onde essas mulheres ficam acolhidas, que tem a Casa Amarela, que recolhe, pega as mulheres lá, tem a Sol também, tem a Sol para poder sair dessa situação de violência e chegar lá e mostrar a minha história para elas. Não, em Jundiaí nós temos algumas iniciativas super importantes, como a Rede Valentes, tem também as PLPs que... Eu fiz o curso PLP. Eu também, sou da turma de 2019. Eu fiz ano passado. E é incrível. PLPs também é um curso que vai transformando nossa vida. Hoje em dia eu me aceito por causa do curso que eu fiz. Eu aceito meu cabelo, a minha cor, sabe? Eu aprendi muita coisa lá. Então eu aprendi também o que é violência com as meninas. Pra mim, assim... Jundiaí, assim, se eu estivesse no Rio, eu vou falar pra você, eu já estava morta. Sim. Eu não estaria aqui contando a minha história. Eu já estava morta. Ou eles me matavam, ou eu tirava a minha vida. Sim. Eu já estava, sabe... Sabe quando você está num buraco que você olha, você não vê nenhuma brechinha? Nenhum horizonte. Nada. Nenhuma pessoa para colocar uma escada para você subir no degrau. Eu não tinha isso.
Eu não tinha nada. Sabe o que é nada? E hoje você tem o seu próprio universo, Tenho. seus amores, seus afetos, suas filhas, como Meus que tem netos. seus netos, Meus como netos. como que é a relação das três? Porque aqui eu vi que no último capítulo do livro tem as três irmãs, É. que imagino que sejam suas filhas, né? Não, são minhas irmãs. São suas irmãs? Minhas Ah, irmãs. eu achei que fosse sobre suas filhas. Não, eu minhas preciso filhas ler o vai livro. entrar no outro livro. No próximo livro. Já no tem próximo livro vindo tem. aí, gente. Então, nós somos muito unidas, assim. Final de ano a gente sempre passa junto. Então, sempre quando a gente tá junto, tem a lembrança Claro, da nossa infância. claro, não tem como Nossa, fugir. é uma festa, Natal, eu sempre passo lá, sabe? Aham. Réveillon eu não fiquei lá por causa daquela violência que teve, que eu fiquei chocada no Natal que a polícia, aquelas Aham. que atirou no carro, né, de uma família, Sim, sim. sem saber o que estava acontecendo, atirou, a bala pegou na cabeça da menina, eu fiquei desesperada. Que era uma falei, menina "Vou embora." daqui, não era? Teve uma menina de Teve uma Jundiaí. menina de Jundiaí que foi morta. Exato. Eu fiquei desesperada, falei, não, eu vou embora. Aí eu vim embora e passei Réveillon com o meu maridinho. Gente, o marido da Roseli está aqui com a gente hoje nos estúdios. O Antônio. O Antônio está aqui com a gente hoje. E esse processo do livro, quando você começou a escrever, você já estava com o Antônio? Já estava, e ele me apoia em tudo, tá? Muito bem. Me apoia em tudo. Ele fechava, porque eu moro numa chácara. Eu ia pro quarto da minha filha, que minha filha já tinha ido embora. Uhum. Eu trancava a porta, fechava a janela e mandava os cachorros parar Fica de latir, quieto, porque era o seu pra me momento de ser concentrar. escritora. Aí ele batia na porta para levar água para mim, para almoço. Ele me apoia em tudo que eu vou fazer. No PLP, ele me levava e ficava lá fora me esperando, o curso todo. Eu tô fazendo a aula agora, ele me leva, que eu tô fazendo à noite, que eu trabalho de dia, ele me leva e fica lá fora me esperando. Eu falo para ele, vai que depois eu dou um jeito. Ele não Fica deixa. lá fora. Ele fica me esperando. Tudo que eu vou fazer, ele me apoia. Ele apoia. E essa é a diferença, gente, de cuidado, né? Ele tem um cuidado comigo. Essa é a grande diferença, que é uma coisinha que muda do cara ficar na porta te esperando porque cuida de você, quer seu bem, quer não te tá levar. me controlando. Não tá te controlando. Não. Exatamente. Não está me Muito pelo controlando. contrário, tá te ajudando, me ajudando. a tua asa ficar cada vez maior. Né? Ó, Também gente, acredito. a Roseli, ela é nascida no Rio de Janeiro, uma mulher negra, mãe, esposa, avó, e agora formada pelo SENAC em primeiros socorros, cuidadora de idosos e também aí tá para terminar o curso de radiologia. Ela tá tirando a carta dela, porque também eu acho que eu lembro que quando eu era jovenzinha, já faz muito tempo, eu queria muito tirar carta. Não tinha carro, não tinha a menor possibilidade de eu comprar carro naquela época, mas eu achava que era uma questão de liberdade, de autonomia. Falei, quando eu puder, vou ter meu carro e não vou precisar pegar carona, sabe, assim, eu pensava muito na questão de segurança mesmo, mas de uma autonomia, né? É um pedacinho a mais da nossa asa, eu falei, né? meu Deus, eu tô conseguindo tanta coisa, sabe? Tem hora que nem eu acredito. Acredita, é tudo seu? É tudo seu. É tudo meu. Acredita nisso. E além de tudo, gente, ó, escritora, a Roseli, ela lançou esse primeiro trabalho, Amargo Pesadelo, que conta um pouquinho da história dela, disso que ela compartilhou com a gente aqui, dessas dores, dessa superação. Não é papo de autoajuda, tá? Eu fico muito preocupada quando a galera vem vendendo soluções fáceis, né? Não é assim, e não é funciona. simples, para cada pessoa é de um jeito. O importante, gente, é a gente ter conselho dos outros não serve para nada, né? Se servisse, a gente tinha uma vida muito mais tranquila, né? De conselhos que a gente recebeu ao longo da vida. Mas a partir da experiência do outro, a gente pode encontrar saídas, pode encontrar outras experiências que fazem sentido pra gente, pode encontrar uma força, pode encontrar um caminho. Então, isso vai muito além de uma simples autoajuda, de cursinho de internet, né? A gente está falando aqui da experiência de uma pessoa que está viva, não só para contar a sua história, mas também para mudar a sua história, que é isso que você está fazendo. E eu vou te ver formada em Direito ainda. Vou te ver formada em Direito ainda. Eu vou defender as mulheres. Quero ver você formada. Vou me formar. E vou nessa... escrever no Enem.
E Eu nessa... ia me inscrever agora, eu falei, não. Uma coisa de cada vez coisa de também. cada Também não vez. atropela tudo. Eu falei, Vamos tem que tirar a ser cara. uma coisa de cada vez. Então, eu sonhei, assim, o carro, eu falei, meu Deus, já pensou o meu carro? Claro. Meu Deus, vai ser uma coisa assim, sabe? Eu tô, às vezes até eu fico pensando, porque eu ouvia muito não, você não é capaz, você não é... Quanta coisa mudou na minha vida. Coisas boas. Coisas boas. Boas. Então, eu passei por aquele processo todo doloroso. Hoje em dia, só felicidade. Os perrengues tem ainda? Tem, Tem ainda. mas não mas é- você é uma mulher feliz. É o que eu passo pra mim. Sim. Não é nada, é felicidade. Eu não sabia o que era ser feliz. Eu não sabia o que era ter um marido. Eu não sabia o que era ganhar assim. Igual outro dia, eu cheguei do trabalho, fiz 12 horas. Quando eu cheguei em casa, no quarto, tinha um buquê de flores desse tamanho e uma cesta com uma garrafa de vinho e um estrago. Eu falei, meu Deus, eu fiquei, por quê? Sabe? Eu falei, fiquei falando, por quê? Aí ele, comemorar a vida. Porque ele te ama. Me ama. Ele do nada faz assim uma surpresa pra mim, sabe? Eu fico, meu Deus. Eu fico, por quê? Olha, não sou a pessoa que acredita em príncipes encantados aqui, entendeu? Mas ainda... Mas um homem apaixonado, você Apaixonado. encontrou. Um homem Aí eu cuidadoso. falo pra ele, você é novo demais pra mim, sabe? Tem idade pra ser meu filho, mas ele me ama. Ele te ama. E é sobre Ele me isso. ama do jeito que eu sou, Para, olha a Ana Maria Braga, mulher. né? É, tem um monte de mulher aí maravilhosa, com caras mais Maravilhosa. novos. Por que quando o homem casa com mulher mais nova, a gente não questiona? A gente Verdade. questiona? Não. Então vamos quebrar esse pacto social Tabu do aí machismo que aí tem, é. também, porque tem um monte de homem que fica casado a vida inteira com a mulher, aí faz ali seus 50 anos, separa, vai casar com uma de 20. É, tem Quantas muito histórias isso. dessas você não conhece? Muitas. Não é? É. Então por que você não Muitas. pode? Vamos romper mais esse tabu pacto aí, é. social aí do machismo, porque você encontrou um amor que te acolheu, que te cuida, e é isso. É, muitos lugares, às vezes, que eu chego com ele, as pessoas falam, ah, seu filho. Ó, como assim? Meu filho Porque a gente Ah, foi meu acostumada, marido, né? Meu marido. meu marido. Eu não aceito, mas antes eu tinha vergonha, sabe? Hoje em dia não, ele é meu marido, ele me aceita do jeito que eu sou, Aham. sabe? Nós já estamos juntos 11 anos. 11 anos? 11 anos. Uau. 11 anos. E ele não quer ter o filho que a família dele quer, que eu não Aham. posso nem mais ser mãe, nem quero, nem se eu pudesse. Mas ele escolheu eu para viver E com você ele, escolheu e eu a ele. escolhi a ele. Então, quem somos? Quem as pessoas vão ficar julgando? Sabe? Eu penso assim, ó, ninguém sente a minha dor, Sim, ninguém paga minhas contas, sabe? Então eu vou viver a minha vida. lógico. Se cada um pensasse assim, o mundo seria diferente. Nossa, se cada um cuidasse ali do que é sua, seu, né? a vida seria melhor para todo Legal, mundo, mas inclusive. não é assim, não é, sabe? As pessoas são muito, até em termos assim, igual a minha filha mais velha, ela era que estava casada, Aham. e agora ela mora com uma menina, né? Aham. Então, muitas pessoas julgam. Mas se ela tá sendo feliz, Acabou. 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 Ela não vai é deixar de isso. ser minha filha. Não, e como mãe, vamos acolher. Ganhou mais uma filha. Agora são 4. São 4, eu vou fazer o quê? São escolhas. São escolhas, são Cada um escolhas. escolhe fazer da sua vida o que quiser, Sim. né? Sim, e se não tá fazendo mal pra ninguém. Não tá fazendo, não tá prejudicando, então deixa a pessoa ser feliz. E se é por amor, vambora, que Vambora, tá não tudo importa. certo, né? Não importa. Me diz uma coisa, planos para o próximo livro. A gente tem aí, ó, um CFC para terminar, que a gente tava marcando esse papo também, mas aí essa de aula- acordo com o CFC dela. É. Então, CFC, terminar a radiologia. Depois do CFC, né, eu vou pra aula, vai ser um carro adaptado, né? Aham. Aí eu vou pra aula prática, aí depois eu vou voltar pra radiologia. E eu vou fazer a faculdade. É isso aí. Vai Vou fazer fazer. faculdade e escrever o segundo livro. Que vamos tem o continuar segundo livro, aqui a história. vai ter, né, a continuação, porque eu falei, meu Deus, parece um filho prematuro. Mas acho que é importante também para você tirar um pouco disso, de você já colocar no mundo, sabe? Uhum. E eu acho também que fica um livro muito acessível, Uhum. né? Porque a gente ainda trabalha com formações de leitores no Brasil, né? Uhum. Então eu acho que é um livro, apesar de denso pela sua história, é um livro que
Gente, é um livro que dá para ler. Sabe, tem um termo que é usado que fala numa sentada só, que você sentou, leu o livro, a história de uma vez, né? Mas tem pessoas que estão lendo assim, não para de ler. É isso, numa sentada. Aí vai lá ler de novo e querem descobrir quem sou eu na história. Eu falo, não vou falar, vocês Tem vão que ter descobrir. Porque a história aqui, você vê que as crianças já estão descalças, roupa rasgada, e é sombrio o lugar. Bem sombrio. Bem sombrio. Pra onde que essas crianças Estão indo. Sabe, é bem assim, eu que escolhi essa capa. Ficou linda. É amargo pesadelo, mas é amargo mesmo. Mesmo. Nossa, só do que você contou, é óbvio que a gente não esgota uma história, gente, num livro ou em uma hora de conversa, num podcast, mas eu acho que dá pra gente ter uma ideia de onde esses caminhos vão. E Amora. Eu amo esse nome. Amora. De amor, né? Amora. E eu gosto muito eu tenho tatuagem de pássaro. Pássaro é livre. Sim. Né? Igual você. Hoje eu sou uma pessoa livre, eu faço o que eu quero. Sabe? Maravilhoso. E eu quero que esse seja o primeiro de muitos dos nossos encontros. Espero te encontrar em rodas de conversa, rodas de leitura também, para outras mulheres. Te agradeço mais uma vez muito por ter soltado suas tranças. E assumido seus cachos, soltado suas asas, né? Asas. Agora é isso, aprender a dar os seus voos, né? Os seus passos, voos bem altos. E espero que a tua história, através do livro ou através dessa conversa, chegue em outras mulheres. Se você conhece alguma mulher que está passando por momentos de dificuldades e não vê a luz no fim do túnel, né? Não vê aí o amanhecer chegar, por favor, compartilha esse vídeo. Quem sabe uma história que pode inspirar outras mulheres a buscarem as suas asas, a sua luz, né, a sua liberdade. E é isso. Redes sociais para a galera te conhecer, comprar seu livro, porque tá à venda. Tá à venda o livro. Tá no meu Instagram, né? Dá seu Instagram. Você lembra o seu Instagram? Lembro. Pode falar. É Rose6868. Rose6868. Ih, acabou minha bateria aqui. Ia mostrar o Instagram, mas acabou minha bateria aqui. Tudo bem, gente, tudo bem. Eu vou deixar linkado para você que está no YouTube e no Spotify. E para você que está aí na Rádio Difusora, eu vou deixar linkado os contatos da Rose para gente poder comprar o livro, presentear esse livro também, né? Dá para aquela tua amiga que está passando por dificuldade. E assim, gente, não importa a idade, não importa a maturidade e não importa a classe social. Todas as mulheres podem ser vítimas de violência, podem estar sendo vítimas de violência. Aí tem as questões raciais, que o que muda é a forma como a sociedade enxerga essa mulher e acolhe esta mulher, não é mesmo? Porque uma mulher preta sofrendo é diferente o acolhimento de uma mulher branca sofrendo, tá? Então a gente tem que usar, nós, mulheres brancas, temos que usar também o nosso lugar de privilégio na sociedade para ampliar essas vozes, não da voz, porque a Rose tem a voz dela, a história dela. Então a gente tem que usar esses passos para a gente se unir, né? Contra essas violências contra criança e contra mulheres. Contra mulheres, tentar ajudá-las, né? Sim. De qualquer forma, assim, tentar tirá-las dessa situação. Porque eu não consegui ninguém para me ajudar. Então, hoje, eu quero ajudar as mulheres. Eu sinto, sabe, que eu tenho que ajudar. Eu tenho que mostrar para elas que o amor não é isso. Sim. Apanhar. Não é amor. Quem que vai apanhar? Apanhar não é amor. Não é amor. Sabe? E eu fico revoltada com esses homens. Eles também tinham que apanhar, porque eles gostam de bater. E outra coisa que eu penso, um mau filho é um péssimo marido. Observar. Se um homem que não... observar. Um homem que não respeita a sua mãe, não vai respeitar a sua esposa. Eu penso dessa maneira. E não é só isso também. Homem que não respeita a sua ex-companheira, mãe do filho, também vocês fiquem atentas, tá, meninas? Porque se o cara tá falando hoje que a ex é louca, que o filho não sei o quê... Mas também você pode ser a próxima, né? Louca na história de um homem, né? Quando pega um homem que já vem de um relacionamento, procura saber.
né? O porquê que separou. Aí eles sempre jogam a culpa na gente. E tem sites tipo Justiceiras, tem alguns sites, alguns Instagrams também, que eu posso até deixar linkado, que dão dicas para você, inclusive, procurar na internet. É um Googlezinho. Facebook não é fonte de informação, tá? Mas procurar se essa pessoa já tem processo criminal, se já responde por violência, porque muitas vezes na internet, em alguns sites específicos, você consegue achar se esse homem já praticou violência, seja com uma mulher ou seja em outras situações, né? Então é importante a gente ficar atenta, gente, não cair em golpinho de amor louco amor, não. Porque depois, no final, a gente acaba enterrada a 7 palmos da terra, né? E os bonitos. Esquecida. E fica esquecida. Mais uma mulher descartada. Mais uma mulher. Então, eu acho que isso aí tem que mudar. Vamos mudar. Obrigada. Obrigada, viu? Obrigada demais. Obrigada por dividir sua história com a gente. Obrigada. Gente, olha só, essa mulher linda aqui. Eu vou deixar todos os contatos da Roseli Amora Torres, que escreveu este livro. Você pode conhecer um pouquinho mais da história de Amargo Pesadelo, quem são esses personagens, qual é a história de vida dessa mulher, que eu tenho certeza que muitas de nós, muitas mulheres vão se reconhecer nessa história aqui, porque não há geografia que impacte. Na verdade, são histórias de muitas famílias brasileiras aqui neste livro. Então, você pode se identificar ou pode reconhecer alguém aí do teu lado, alguém que você conhece, que tem uma história parecida. E a Roseli, através da história dela, espero que possa ajudar ainda muitas mulheres a sair de situações de violências, muitas jovens, esse não é um papo para criança, mas é um papo também que chama os adultos para a responsabilidade de proteger as crianças de abusos sexuais na infância, lembrando que os abusos acontecem, em grande parte, dentro de casa, seja por familiar ou amigos muito próximos que frequentam a casa e têm acesso a essas crianças. Então, a gente precisa levar esse debate, mais uma vez, de forma muito racional e de forma que, efetivamente, a gente consiga não só punir os abusadores, mas a gente consiga identificar crianças que estão sofrendo abusos para que a gente possa tirar as crianças dessa situação de risco. Combinado? Vamos ficar de olho na criançada aí à nossa volta, vamos ficar de olho nesses comportamentos, porque mais do que punir, a gente tem que evitar que isso aconteça. E lembrando que todo estuprador, todo abusador é pai, é marido, é um homem da sociedade, é um trabalhador. Abusadores não têm rosto, abusadores não têm classes sociais. É só você abrir aí o Google que você vai achar o policial, o deputado, o pastor. Você vai achar pessoas que estão acima de qualquer suspeita e estão abusando de crianças. Então, repito aqui mais uma vez, abusador não tem rosto. Fiquem de olho no comportamento de crianças, busquem ajuda. E para você, mulher que está passando por momentos que a gente relatou aqui durante o papo, busque ajuda, chama alguém da tua confiança para poder te ajudar. Não é fácil, em nenhum momento a gente falou aqui que é fácil, que é tranquilo, mas a gente reforçou aqui, através da história da Roseli, que há um caminho, que há uma saída. Combinado? Bom, é isso, gente. Esse vídeo tá no YouTube, no Spotify, também no ar pela Rádio Difusora. Espero que tenha chegado até você essa conversa. Se puder, compartilhe. Siga também o Francamente nas redes sociais, indiquem pautas aqui pra gente. Fortaleça o canal. E é isso. Eu vou ficando por aqui. Fiquem bem, bebam água e tchau. Francamente, com Tainã Franco.